Salmo 130, vamos dar continuidade à nossa série nos Salmos de Romagem. Esse é o 11º sermão nessa série que vem do Salmo 120 e vai até o 134. Hoje nós vamos ver de onde vem a nossa segurança da salvação. De onde vem a segurança da minha ou da sua salvação? Você tem segurança na salvação? Como é que está seu coração com respeito a isso? Nós vamos falar sobre isso. Diz assim o texto das Escrituras: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele temos ampla salvação. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nós te somos profundamente gratos pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez nesse domingo nos reunirmos em torno da Tua palavra, para que nós estudemos e aprendamos mais acerca das coisas que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, porque já tivemos a oportunidade de cantar louvores ao Senhor e mais do que canções, cantamos verdades bíblicas profundas que atingem o nosso coração de uma maneira fantástica, maravilhosa, porque é o Evangelho do Senhor cantado. Também te louvamos, Deus, por toda a provisão que o Senhor tem derramado sobre a vida da igreja e pela oportunidade que temos de estar aqui celebrando o Teu nome, pela oportunidade que temos de poder transmitir esse culto, a mensagem do Evangelho através das redes sociais. O que nós queremos lhe pedir, Senhor, é que o poder da graça do Senhor esteja sobre nós, moldando o nosso coração e a nossa mente, de maneira, Senhor, que nós sejamos confrontados naquilo que o Senhor quiser tratar no nosso coração e consolados na Tua graça, na certeza do Teu grande amor. Fala conosco nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Assim como pela manhã eu acabei me adiantando na pergunta, mas eu quero refazer para você. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta sobre uma pergunta, uma suposição sobre a suposição. Se porventura eu perguntasse para você sobre a certeza da sua salvação, o que você me responderia? Você se sente seguro, salvo em Cristo Jesus? Você sente que não há nada que pode te retirar dos céus? Na nossa teologia, naquilo que nós cremos, naquilo que confessamos, nós sabemos que, uma vez que nós somos salvos em Cristo Jesus, isso é irrevogável. Nós estamos eternamente salvos. E quando nós falamos por nossa teologia, eu queria que você abrisse o aspecto e entendesse que nós não estamos falando necessariamente daquilo que a igreja pensa. Não é uma teologia presbiteriana, ou uma teologia calvinista, ou uma teologia reformada. É uma teologia bíblica. É o que a Bíblia diz acerca da salvação. A Bíblia nos mostra o Senhor como o autor máximo e consumador e executor de toda a obra salvadora. Sabemos que isso é irrevogável. Uma vez que Ele nos salvou, estamos completamente e eternamente salvos. Mas assim, será que a gente sente essa segurança da salvação todos os dias? E quando o pecado nos acusa? E quando vem maior intensidade da percepção dos nossos pecados? Será que nós nos sentimos salvos todos os dias? Este salmo, Salmo 130, ele trata um pouco desse assunto. Nós já falamos que estamos estudando sobre os salmos de romagem e hoje pela manhã, eu chamei a atenção dos irmãos e gostaria de mais uma vez fazê-lo agora à noite, porque esses salmos de romagem, eles não foram escritos em conjunto, em bloco, com o objetivo do povo estar cantando eles na caminhada. Na verdade, alguém
os líderes religiosos da época compilaram esses salmos, eles cataram esses salmos, eles agruparam esses salmos, nesse grupo de 15 salmos, eles escolheram a dedo cada um desses salmos, para que o povo de fato fosse cantando enquanto caminhava para Jerusalém. E tinha um objetivo na escolha de cada um desses 15 salmos. Esse em específico tinha o objetivo de lembrar os irmãos acerca do perdão de Deus, da graça, da misericórdia, acerca de, ainda que sejamos pecadores, entendemos que o Senhor tem cuidado de nós. Você vai ver isso refletido nos salmos, histórias de queda, de alegria, de tristeza, muitas vezes de desânimo, de desobediência. Vimos, por exemplo, o Senhor com um grande livramento no Salmo 126 e logo no Salmo 127, o povo afastando-se de fazer a vontade de Deus e querendo construir as suas próprias coisas, ao que o Senhor exorta: olha, se não for Deus que construir a casa, em vão trabalham os que edificam. Nessa caminhada rumo aos céus, que eu e você estamos, é possível que nós experimentemos cada uma das nuances emocionais que o salmista ou que o povo estava experimentando na sua caminhada para Jerusalém. Desde tristeza, dor, luto, incertezas, mas também o peso do pecado. Esse salmo ele foi colocado aqui, não assim, sem um objetivo claro. É possível que na caminhada também até Jerusalém, algumas pessoas desistiam do caminho. Imaginavam: eu não tenho muito o que oferecer para Deus lá não, vou voltar para casa. Alguns outros talvez sentiam o calor muito forte do dia na caminhada, e muitos caminhavam dias, vinham de longe, e o sol queimando na moleira, eles falavam: vou desistir. Outros ficavam atemorizados pelo frio noturno, pelos perigos da viagem. Talvez eu e você nessa caminhada até o céu, muitas e muitas vezes tenhamos pensado em desistir, tenhamos pensado em ficar para trás. Talvez, no meio das aflições, tenhamos sido tentados a não acreditar no amor de Deus, olhamos para as adversidades e não conseguimos ver a mão de Deus. Talvez o nosso pecado tenha nos atrapalhado a tal ponto da gente imaginar: comigo não tem mais jeito não, pastor, vou parar com esse negócio de igreja. Igreja não é para mim não. O povo é bom demais, está enganado, a gente é ruim demais, é o amor de Deus que é bom demais. Mas, pastor, igreja não dá para mim. E muitos pensam a desistir. Esse Salmo 130, ele nos fala dessa grande segurança que nós podemos ter na salvação, no olhar e no cuidado de Deus para nós. Essa é a quarta e penúltima trilogia que nós estamos tratando dos Salmos de Romagem. E hoje nós vamos falar sobre penitência e perdão. Esse é também, o Salmo 130, ele é um salmo especial porque ele é um dos salmos mais apreciados de todo o saltério. Grandes teólogos amavam esse salmo. Agostinho de Hipona, Calvino, Lutero, eles tinham esse salmo como o seu salmo predileto. Lutero, inclusive, escrevendo sobre o Salmo 130, afirmou que esse seria mais um salmo paulino do que direcionado ao salmista, dada a familiaridade que esse salmo tinha com a graça e com o evangelho de Cristo. Esse salmo ainda em específico, ele faz parte de um outro grupo de salmos. Lembra que eu falei que ele foi emprestado para os cânticos de romagem? Ele faz parte de um outro grupo menor de 7 salmos, que são conhecidos como os salmos penitenciais. Salmo 6, 32, 38, 51, 102, o 130 e o 143. Aqui nós vemos o homem de Deus, o autor, o crente, o povo de Deus rasgando o coração. Vemos um coração quebrantado, um coração arrependido pelos seus pecados. Esse salmo expressa os anseios do peregrino e as profundidades da aflição que muitas vezes tomam o nosso coração e tendem a fazer com que nós nos distanciemos de Deus. Esse salmo apresenta uma súplica humilde e confiante de um pecador que implora pelo perdão divino. Ele está dividido em 2 partes. Cada uma dessas 2 partes tem 2 subdivisões e nós vamos estudá-lo aqui nessa noite. Na primeira parte, ele fala da sua oração, baseada na misericórdia de Deus. E na segunda parte, ele fala sobre fé e a expectativa da vivificação que Deus nos dá. De maneira que eu quero convidar você a pensar comigo, a aprender comigo, a estudar comigo nas Escrituras. De onde vem a segurança da nossa salvação?
Por que nós podemos dizer que estamos salvos? Por que nós podemos ter a certeza desse amor e desse acesso de Deus? Em primeiro lugar, a segurança da nossa salvação vem do reconhecimento e do arrependimento dos nossos pecados. O salmista começa nos dizendo o seguinte, versículo 1, das profundezas clamo a ti. Das profundezas. O que são essas profundezas? Essas profundezas são os desalentos, as aflições, a angústia da alma. No caso especial desse salmo, reconhecendo que ele está escrito num contexto de um salmo penitencial, as profundezas são o reconhecimento do estado em que nós nos encontramos por causa do nosso pecado. O nosso pecado nos afasta de Deus. O nosso pecado faz com que os nossos olhos sejam turbados para a graça de Deus. O nosso pecado muitas vezes faz com que nós não nos sintamos amados e que sintamos que não temos acesso a Deus. A ideia do salmista é que por conta dos seus pecados, ele estava no mais profundo abismo da sua alma. No entanto, algo o tomava, havia uma certeza que tomava ele. A certeza de que, ainda que ele não conseguisse, per si, encontrar acesso ao Senhor, porque esse termo, nas profundezas, denota inacessibilidade. É como se ele estivesse na sua oração dizendo, Senhor, eu estou inacessível, eu não consigo chegar aí, não tem jeito, mas eu clamo ao Senhor. Esse salmista tinha no seu coração a mesma verdade, que está expressa no Salmo 139, versículo 8. Se eu subo aos céus, Deus está lá. Se eu estou no mais profundo abismo, Deus está lá também. É por isso que o salmista sabia que ainda que ele não conseguisse acessar a Deus, jamais Deus ficaria longe do acesso a ele. Ele sabia que era um caminho que só o Senhor podia percorrer. A ideia aqui é de alguém que está em uma situação de pecado, distante de Deus, sentindo o peso do pecado e as suas consequências. Muitas vezes a gente se sente assim. A gente se sente nas profundezas das profundezas, no abismo do abismo. Quantas e quantas vezes somos confrontados pelo nosso pecado? Aleluia, louvado seja Deus por isso. Porque se você se sente incomodado pelo pecado, é porque Deus não desistiu de você. E Ele jamais vai desistir. Porque quem nos incomoda acerca do pecado é o Espírito Santo de Deus. O grande problema é quando a gente vê o crente pecando e ele não se incomoda com o pecado dele e se incomoda com as exortações que fazemos ao pecado dele. Então, o que incomoda ele é os outros crentes falando, não, está em pecado. Aí você liga um sinal de alerta terrível. A grande questão aqui é que o salmista reconhece que os seus pecados são profundos demais, que ele não tem acesso a Deus. Ele expressa não somente a sua percepção pessoal do pecado, mas o seu lamento pelos seus pecados e pelo seu povo. Alguém aqui que, tendo caído em pecado, encontra-se triste e abatido por conta do reconhecimento do seu estado caído. Muitas vezes nós fazemos assim. Muitas vezes nós somos tomados por esse sentimento de distanciamento de Deus, porque quando o nosso pecado está na nossa frente, a nossa tendência é desanimar, é entristecer. Eu conheço crentes que confessaram, conversando em amor em Cristo Jesus, falaram, pastor, eu não consigo orar mais. Eu falei, mas por que você não consegue orar mais? Porque Deus não vai me ouvir. Eu estou sujo demais. Eu estou podre demais. O meu pecado traz um mau cheiro muito grande. Eu falo, mas fica tranquilo. Deus tem uma limpeza boa demais. O sangue de Cristo limpa demais. A graça de Cristo nos alveja demais. A ideia do salmista é esse. Ele se vê nas profundezas. Perceba que aqui o salmista está triste por ter perdido a alegria da salvação. Mas a salvação ele não perdeu. Isso para a gente é muito importante, irmãos. Porque se nós nos entristecemos pelo nosso pecado, o apóstolo Paulo diz que essa tristeza é boa, ela produz santidade. Mas ainda assim, no último recurso das nossas forças, nós voltamos para Deus, é porque ainda que nós tenhamos nos entristecido pelo pecado, nós não perdemos a salvação. Até porque jamais poderemos perdê-la, é algo seguro, é algo que Deus nos deu para desfrutarmos, mas é Ele quem administra. A administração não foi passada na nossa mão.
Dr. Russell Shedd diz que se pudéssemos perder a salvação, perderíamos mesmo. Ele falou, se você pudesse, não duraria 10 minutos na sua mão. Por quê? Porque temos essa inclinação pecaminosa. No entanto, mesmo no estado de tristeza e de desespero, ele busca o Senhor. Ele diz, nas profundezas onde eu estou, da minha tristeza, do meu pó, do meu lamento, do meu caos, eu clamo a Ti. É um sentimento muito parecido com aquilo que tomou o coração de Davi, quando ele pecou contra Betseba e contra Urias. Davi expressa isso em 2 salmos, também salmos penitenciais. Eu chamo-os de salmos gêmeos, que são o Salmo 32 e o Salmo 51. Esse salmo nos dá a entender, inclusive, que Davi demorou um tempinho para reconhecer o seu pecado. Talvez o tempo até que Natã tivesse chegado a ele, talvez tempo até resistindo à palavra do profeta, não sabemos exatamente, mas no Salmo 32 deixa-nos claro, enquanto eu calei o meu pecado, a mão de Deus pesava sobre mim, os meus ossos envelheciam, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas, olha o que Davi fala, eu confessei o meu pecado, e o Senhor perdoou o meu pecado. No Salmo 51, versículo 17, Davi mostra que o seu pecado havia lhe causado tanto mal, que a sua alegria havia sido sugada, consumida pelo pecado, e ele clama ao Senhor no versículo 17 do Salmo 51, restitui-me a alegria da sua salvação. Perceba, havia sido entristecido pelo pecado, mas a salvação ele não havia perdido. A certeza que o salmista nos dá é que das profundezas do caos do nosso pecado nós clamamos ao Senhor e Ele vai nos ouvir. Versículo 2 ele fala, escuta, Senhor, a minha voz, porque é a Ti que eu clamo. E aqui, irmãos, nós encontramos algo maravilhoso acerca da revelação do arrependimento dos pecados. Porque mesmo vendo-se em uma condição de pecado, o salmista tinha certeza de que ele seria ouvido pela graça. Mesmo ele entendendo que ele estava em um lugar inacessível na profundeza dos seus pecados. Era inacessível para que ele saísse dali, mas não era inacessível para que Deus o visitasse, o ouvisse, onde Ele está. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os meus ouvidos, os teus ouvidos às minhas súplicas. Irmãos, a palavra do Senhor sempre nos garante que um coração compungido e contrito não será desprezado por Deus. Sabe por quê? Porque quando o nosso coração é quebrantado em reconhecimento do nosso pecado, isso significa que Deus, por misericórdia e graça, usou o seu Santo Espírito para nos convencer que se continuarmos desse jeito, o que resta é juízo, mas que Ele quer nos restaurar. É por isso que o salmista diz, eu estou nas profundezas, eu clamo, mas eu sei que o Senhor ouve. Porque se eu me vejo nesse estado de pecado, é porque o Senhor abriu os meus olhos, para que de fato eu veja. Não são poucas as vezes, irmãos, que nós também nos encontramos assim. Talvez você já tenha se encontrado assim várias vezes, devastados pelos nossos pecados, com a certeza de que estamos sofrendo por conta da nossa culpa. Eu acho que talvez essa seja seja um dos maiores sofrimentos. Claro que todo sofrimento é doloroso. Quando você sofre por alguma coisa, uma doença, uma enfermidade, ou algo que fizeram contra você, é doloroso. Mas parece que quando o sofrimento é fruto da nossa culpa e do nosso pecado, irmãos, é mais ou menos aquele sentimento, eu poderia ter ficado sem isso, mas eu que fui buscar esse problema aqui. E é interessante que nesses momentos nós sentimos vergonha de orar. Talvez nesses momentos a gente se sinta desanimado, triste, amedrontado. Pastor, eu vou orar a Deus e Ele vai me fulminar, Ele vai me matar. Já aconteceu com você aquele medo de falar assim, eu nem vou orar, eu nem vou falar com o Senhor, eu estou tão envergonhado. Mas sabe o que é maravilhoso? Que o salmista nos diz e nos revela a vontade do Senhor, que mesmo no meio do nosso caos, o Senhor nos ouve. Aleluia! Sempre podemos recorrer ao nosso Deus, porque Ele vai nos ouvir. E isso nos traz certeza de salvação. Perceba, a certeza não reside em nós, não reside na nossa capacidade,
mas reside na enormidade do amor de Deus que nos alcança onde nós estamos. Aleluia. Então, como eu posso ter segurança na minha salvação? Em primeiro lugar, reconhecendo os meus pecados, me arrependendo e levando-os ao Senhor. Cantamos aqui essas verdades. Prostramo-nos diante da cruz. Segundo lugar, de onde vem essa certeza? De onde vem a segurança da nossa salvação? Vem da certeza da misericórdia de um Deus perdoador. A misericórdia do Senhor é certa. A misericórdia do Senhor é garantida o tempo todo. Mesmo o salmista se encontrando no meio de um caos por conta do seu pecado, as verdades acerca da misericórdia de Deus ainda estavam claras na sua mente e no seu coração. E eu louvo a Deus porque o Senhor faz isso conosco também. Às vezes a gente está se sentindo sujo, imundo, não queremos orar, estamos envergonhados, e mesmo o inimigo soprando na nossa mente e na nossa cabeça, falando: não ora não, Deus não vai te ouvir. O Senhor nos relembra das suas misericórdias que se renovam a cada manhã. E o salmista diz, versículo 3: se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem poderá escapar? É interessante porque o salmista é relembrado acerca de quem Deus é. Ele é relembrado acerca do poder de Deus. E ele ora assim para Deus. Eu falo que talvez um grande desafio e um bom desafio para nós é que nós fizéssemos orações mais bíblicas, fundadas naquilo que o Senhor é. E é isso que o salmista faz. É como se ele estivesse aqui argumentando com Deus. Falou: Deus, eu estou aqui no meu caos. Eu não tenho jeito. Olha a minha situação, Senhor. Estou sujo, mal cheiroso pelo pecado, maltrapilho, destruído. Mas, Senhor, se o Senhor for observar a iniquidade, quem que vai escapar? Ele entende que se o Senhor usar a sua régua de santidade plena e não usar o seu grande coração, não tem quem escape. Imagine você, se Deus resolvesse contar os nossos pecados assim, um a um. Quando você for orar com Ele, você for orar, o Senhor fala: Senhor, me atende. Deus fala: pera aí, deixa eu socar aqui meu arquivo aqui. Pegou aqui, seu nome, vamos conferir se dá para atender ou não. Imagina, ia ser meio extenso. Não haveria esperança para ninguém. Todos estariam perdidos. Sabe por quê? Porque a palavra diz que todos pecaram. Todos se distanciaram de Deus. Romanos 3, 23, 1 Reis 8, 46, Salmo 143, 2. Não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus. Se Deus nos tratasse de acordo com os nossos pecados, como nós ficaríamos? Se Cristo não tivesse levado sobre si os nossos pecados e o Pai os cobrasse, cada um deles de nós, imagina isso, como ficaríamos? Estaríamos de todo perdidos. Mas louvado seja Deus que Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Salmo 103, 10 diz que o Senhor sabe que nós somos pó. Deus não se frustra com os nossos pecados, porque Ele não espera nada de nós. O seu amor intenso, o seu coração intenso é colocado sobre as nossas vidas, porque Ele nos ama, porque Ele é bom, e o salmista sabe disso. Fala: Senhor, se o Senhor fosse levar em conta esses pecados, não tinha ninguém que pudesse entrar na sua presença. O salmista já tinha essa percepção maravilhosa da graça de Deus diante dos seus olhos. E perceba, a ideia do salmista aqui não é tentar ludibriar a Deus, porque não dá para ludibriar a Deus. Deus conhece o nosso coração. O que o salmista estava fazendo aqui não é tentar se esquivar dos seus pecados. Bom, é o seguinte, Senhor, se o Senhor for usar a mão de ferro aí, vai ficar meio sozinho no céu. Não é isso que ele está querendo dizer. Até porque ele reconhece o estado em que ele está, o seu caos. O que ele está apelando é para a misericórdia maravilhosa e a graça profunda de Cristo Jesus sobre a sua vida. Ele sabia que Deus é um Deus perdoador, que a misericórdia é garantida. E é isso que ele fala ao Senhor. Olha que algo fantástico. É como se o salmista estivesse dizendo para o Senhor o seguinte: Senhor, eu estou no meu caos, eu estou aqui nas profundezas do meu pecado, e se o Senhor for sacar a lista
dos meus pecados, Senhor, eu não tenho chance mesmo. Eu não vou subsistir na sua presença. Porque de fato eu reconheço que essa lista existe. Irmãos, quando a Bíblia nos fala que o Senhor se esquecerá dos nossos pecados, não significa necessariamente que Deus vai ter uma crise de amnésia no céu. Ai, quem é você? De onde você veio? Deixa eu ver aqui. Não, nem lembro. Não é isso. O que significa esse texto é que Deus sabe cada um dos nossos pecados. Cada um. No entanto, Ele resolveu não cobrar de nós, mas resolveu cobrar em Cristo Jesus. E olha o que o salmista diz. Então, Senhor, eu estou no caos. Se o Senhor sacar a lista de dívida que pesa contra mim, ela é existente, ela é dura e eu sou culpado. Mas, Senhor, o perdão está na sua mão. Contigo está o perdão. O Senhor tem aquele carimbo que pode bater sobre os meus pecados, dizendo assim: perdoado, totalmente salvo. Senhor, eu não estou dizendo que eu não tenha pecados, eu estou dizendo que o seu perdão, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia cobre multidão de pecados. É o que Cristo fez na cruz. Colossenses nos diz que o escrito de dívida que era contra nós, era terrível esse escrito de dívida. Ele foi cravado nas mãos do Salvador. É por isso que Jesus declarou, lá na cruz, seu último brado, tetelestai, significa está consumado, foi efetivo aquilo que eu fiz, totalmente pago, vocês estão quites, não porque pagaram, mas porque eu tenho poder em perdoá-los de cada um dos seus pecados. A declaração de perdão do salmista não está nos seus méritos. Não é que o salmista sabia se arrepender direitinho. Não é porque somos capazes de nos arrepender perfeitamente que Deus nos perdoa. Mas é porque Ele é capaz de nos amar perfeitamente, ainda que sejamos pecadores. O salmista sabia que não havia mérito nele. Ele está consciente do seu abismo. Ele está consciente da sua separação de Deus por conta dos pecados. Porém, ele também está consciente da graça perdoadora e da misericórdia do Senhor sobre a sua vida. É por isso que ele ora. Ele fala: Senhor, eu sei que o Senhor sabe dos meus pecados, mas eu sei que o perdão está na tua mão. É o Senhor quem tem poder para transformar isso. E olha que algo maravilhoso. Aqui o salmista mostra que a graça de Deus, ela não gera um distanciamento. Outro aspecto teológico que nós falamos é sobre a perseverança dos santos, e muitos crentes confundem isso. Porque a parte prática da perseverança dos santos é que uma vez que fomos salvos em Cristo, estamos eternamente salvos. Isso é imutável, não tem como voltar para trás. E tem muita gente que lê isso assim: bom, já que eu estou salvo e estou eternamente salvo, bora pecar. Mas por que ele faz essa leitura? Porque ele faz essa leitura pelos olhos de um homem não regenerado. De um homem que imagina que a graça de Deus é um salvo-conduto para que ele possa viver dissolutamente. Ele está tentando aplicar a Deus a sua ótica pecaminosa, mas não é isso que o salmista mostra aqui. O salmista mostra aqui que quando nós somos perdoados dos nossos pecados, quando o Senhor nos visita no nosso caos, nas profundezas do nosso pecado que nos separa dele, isso na verdade gera um genuíno temor a Deus. E ele diz assim: contigo está o perdão para que sejas temido. A ideia aqui não é o temor pelo medo. A ideia aqui é o grande reconhecimento de que eu não poderia sequer me achegar a Ti. O Senhor me aproximou de Ti e agora eu vivo somente para Ti. É um temor que é fruto de uma adoração, de um pecador perdoado. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Se você foi realmente alcançado e perdoado por Cristo, o seu sentimento é de uma gratidão profunda. O tempo todo, gratidão. Você é lembrado de onde você estava e é lembrado de onde o Senhor te colocou. Gratidão, louvor, o tempo todo.
O resultado do perdão deve ser essa admiração santa. A reação não é uma reação de complacência, mas de devoção, de obediência. Diga-se de passagem, isso é um dos sinais da salvação. Aquela pessoa que vem para alguma igreja reformada e ouve essa teologia e falou, rapaz, é tudo que eu precisava ouvir mesmo. Agora eu já sei que sou salvo, agora vou voltar lá para o mundo, me arrebentar no mundo, e lá nos 45 do segundo tempo eu volto, está tudo certo. Ele não foi salvo. Ele teve um conhecimento intelectual de uma teologia. Ela até habitou aqui, mas ela não desceu para cá. E se não descer para cá, irmãos, não há transformação. Ao final de todas as coisas, o salmista sabia que Deus era glorificado em salvar pecadores como ele. Deus é glorificado em salvar gente como eu. Deus é glorificado em salvar gente como você. Deus é glorificado em salvar pessoas que estavam no abismo e que jamais chegariam a Ele se Ele não fosse ao nosso encontro. Na nossa caminhada, quando nós estivermos no meio do caos do pecado, ainda que desanimados, e é possível que muitas vezes nós nos desanimemos, ainda que pensemos em desistir, e é possível que algumas vezes a gente pense, pastor, igreja não é para mim não, esse negócio de Deus não é para mim não, eu sou pecador demais. Nós podemos nos voltar para Deus, sabendo que Ele é perdoador. Se nós buscarmos ao Senhor, Ele vai nos ouvir. O Senhor garante. Lembra do 1 Crônica 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos. Qual a garantia que Deus dá? Deus diz assim, eu vou virar as costas e vou embora e vou deixar eles lá e dizer, bem feito, quem mandou ser desobediente? É isso que Deus diz? Não, Ele diz, eu ouvirei. Sabe por que Ele vai ouvir? Porque Ele garantiu, e eu vou sarar a sua terra. Meus irmãos, Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Antes, Ele castigou cada um dos nossos pecados em Cristo Jesus, que morreu por nosso lugar. Veja bem, não é que Deus falou, deixa para lá esse pecado aí, mexer com esse negócio, não. Nós estamos juntos aí, bora. Não é isso que Deus fez. Deus olhou para os nossos pecados e falou, realmente, eles são dignos de morte. Mas eu vou oferecer algo no lugar, no seu lugar. Meu filho vai à cruz do Calvário, e nele eu vou castigar os seus pecados. Então, de onde vem a segurança da nossa salvação? Do arrependimento, abandono dos pecados. Vem também da certeza da misericórdia de um Deus perdoador. E aí a gente entra na segunda parte desse salmo. Na primeira parte ele fala dessa oração, baseada na misericórdia. A segunda, ele fala de uma fé expectante, vivificada pela esperança em Deus. E aí ele continua nos ensinando de onde vem essa segurança da salvação. E ele nos diz claramente que a segurança vem da esperança do perdão garantido pela palavra. O perdão não é apenas um conceito emocional ou sentimental. O perdão de Deus é uma garantia que está expressa na sua palavra. Aqui nessa segunda parte do Salmo nós encontramos o salmista apresentando uma exortação, tanto para si mesmo quanto para o povo. A exortação que ele faz a si mesmo é ao modelo do Salmo 42, versículo 5, quando o salmista olha para ele e fala, por que você está abatida, minha alma? Por que você está se perturbando dentro de mim? Espere em Deus. Eu falo que é a autopregação, onde ele prega e ele faz o apelo e ele aceita o apelo. O salmista está olhando para ele e fazendo uma auto-exortação, mas também exortando o povo. Ele está esperando pela certeza do perdão dos pecados por meio da palavra. Olha o que ele diz, versículos 5 e 6. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. A ideia aqui, quando o salmista nos diz que eu espero na sua palavra, o salmista está nos dando uma direção dupla, em dois sentidos. Primeiro, a ideia de que Deus garante que sejamos perdoados e Ele já deixou isso revelado e registrado nas Escrituras. Nós lemos as Escrituras e vemos esse perdão de Deus o tempo todo.
Ele diz que se buscarmos ao Senhor, Ele vai nos ouvir. Ele diz que, Jesus diz que aqueles que o Pai me dá, esses vêm a mim, e de maneira nenhuma eu vou lançar esses fora. Jesus diz que as suas ovelhas estão nas suas mãos, e das mãos dele ninguém mais pode arrancar. Ninguém mexe, ninguém toca. A Bíblia nos mostra que Jesus, tendo amado os seus discípulos, os amou até o fim. A Bíblia nos mostra claramente o amor perdoador de Deus. Então a palavra do Senhor aponta para essa verdade. No entanto, ele usa a questão da palavra aqui como uma figura de linguagem muito ligada ao contexto em que ele está dizendo aqui. Por quê? Como ele está falando com Israel, quando oferecia os seus sacrifícios pelos pecados, eles levavam lá os carneiros, as pombas, a farinha, aquilo que eles tinham, levavam diante do sacerdote. E o sacerdote oferecia isso a Deus. E ele passava, geralmente, à noite, fazendo os sacrifícios a Deus, oferecendo. Então ele cortava os animais, nós já vimos como funciona isso. Tudo isso era muito didático, que apontava tanto para o povo, que eles tinham que morrer por causa dos pecados, como apontava para o sacrifício de Cristo que viria no seu lugar. Então o sacerdote oferecia aquele sacrifício e o povo ficava lá esperando. Até que pela manhã, o sacerdote vinha e declarava o perdão. Falava, olha, Deus aceitou o sacrifício de vocês. Quando o salmista diz, eu aguardo na sua palavra, o que ele está querendo dizer é exatamente isso. Eu aguardo sabendo que a palavra do Senhor vai se cumprir, porque Ele revelou que Ele vai me perdoar, e eu aguardo a palavra final de perdão de Deus sobre a minha vida. O salmista declara que a sua confiança está fundamentada na palavra de Deus. A confiança dele não estava fundamentada na sua capacidade de pedir perdão, mas ela estava confiada na palavra perdoadora de Deus. É a palavra que nos ensina e garante que Deus nos perdoa. É a palavra que nos mostra o amor de Deus. Essa esperança do salmista é a esperança daqueles que aguardam alívio para a sua dor, daqueles que esperam proteção nos momentos de medo, daquele que espera a luz para dissipar as trevas. E ele usa outra figura muito interessante, que ele diz, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. A ideia de alguém que tem que guardar uma propriedade, uma posse, alguma coisa no período noturno, onde a visão é menor, o campo de visão é menor, onde os perigos rodeiam de uma maneira mais traiçoeira, onde ele não tem uma plena visão sobre as coisas, onde ele vive nas expectativas de que ele possa observar mais. E ele diz, a minha alma espera mais do que os guardas pelo romper da manhã. E essa frase expressa não somente o intenso anelo do poeta, do salmista, mas a certeza da esperança. É como se o salmista estivesse dizendo assim, eu estou no meu caos, eu estou nas profundezas, mas algo toma o meu coração, vai amanhecer. O dia do Senhor vem, o sol da justiça vai raiar. Essa é a minha esperança, essa é a sua esperança, porque o Senhor vem, irmãos. Ele vem um dia, eu e você estaremos diante do sol da justiça, da luz plena. Um dia eu e você estaremos diante da luz do Senhor e toda lágrima do nosso olhar será enxuta. Um dia eu e você estaremos na presença do eterno Salvador, onde não haverá choro, nem pranto, nem ranger de dente, onde as coisas aqui desse mundo já passaram, e nós veremos a Ele como Ele é. Um dia eu e você entraremos no céu, na glória eterna com Cristo. Um dia eu e você veremos aquela face reluzente, que enche cada canto da eternidade da sua luz. Um dia eu e você veremos a justiça plena. O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã, porque o sol do Senhor vai raiar. É uma certeza, Senhor, eu espero pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Eu gosto demais do Salmo 119, em específico do versículo 50. Porque ele nos mostra que nós podemos ter confiança na palavra de Deus. Ele diz, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica.
É a tua palavra que me dá vida, é a tua palavra que me dá esperança, é a tua palavra que me revela o seu amor, é a tua palavra que me garante o seu perdão, é a tua palavra que me diz: Ele vem, Ele virá e não tardará. Nós o veremos como Ele é. Aleluia. A palavra de Deus que garante o perdão para o salmista. É possível que talvez na nossa caminhada o nosso pecado nos leve a percepções erradas acerca de Deus. Não são poucas as vezes que nós atribuímos a Deus sentimentos nossos mesmos. Muitas vezes nós nos sentimos imperdoáveis. Já sentiu assim? Ah, pastor, agora não vai não. Já foi, gastei a última ficha. Sabe aquela ideia do gato com 7 vidas? E fala assim, já está na 6ª. Ó, você está na marca do pênalti. A gente se sente assim de vez em quando. Não, pastor, agora não tem mais jeito não. Somos imperdoáveis. Às vezes nós nos sentimos inaceitáveis, irreparáveis, não tem mais jeito, não tem conserto. Intransformáveis. Mas a palavra garante que o pecador arrependido sempre encontrará perdão. Porque não depende de você, não depende de mim. A palavra garante o caráter perdoador de Deus. E nós podemos ter certeza nisso. É a palavra que nos mostra os braços abertos do Pai, aguardando o Filho voltar. É a palavra que nos fala da graça que é superabundante, de maneira que onde o pecado se torna abundante, a graça transborda, ela vai além da nossa capacidade de pecar. Jamais conseguiremos pecar aqueles que são salvos em Cristo Jesus, de maneira que a graça, o sangue de Jesus, não seja suficiente para perdoar. É a palavra que nos aponta para o Salvador no madeiro do Calvário, com o escrito de dívida cravado nas suas mãos. É a palavra, independente dos nossos sentimentos enganosos, é a palavra quem nos garante salvação em Cristo Jesus. Ao que o salmista afirma: eu aguardo no Senhor, a minha alma aguarda, eu espero na sua palavra. É a palavra de Deus. Você está desanimado, é a palavra que garante. E por fim, como eu posso então ter segurança na minha salvação? Já vi que me arrependendo, reconhecendo pecados, abandonando-os, confessando-os, posso estar firmado na certeza de que Deus é misericordioso. Ele sempre vai colocar o coração bom dele na nossa miséria. É Ele que vem nos buscar no abismo. Já vimos da esperança, do perdão garantido na palavra. E por fim, de onde vem a segurança? Da confiança no caráter imutável do Salvador. Guarda isso. Confiança do caráter imutável. A Bíblia diz que em Deus não há sequer sombra de variação. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo que disse: haja luz e houve luz. Ele é o mesmo que ordenou cada um dos dias da criação. Ele é o mesmo que tem sustentado toda a obra criada até hoje. Ele é o mesmo que enviou Cristo Jesus a morrer por nós. Ele é o mesmo que vai nos receber na glória eterna para o louvor do seu próprio nome. Ele é imutável. E aqui nessa parte final do Salmo, o salmista exorta os irmãos a confiarem nessa imutabilidade de Deus. Ele diz: irmãos, olha aqui o Senhor já se revelando a nós. Então espera, Israel, pelo Senhor. Espera em Deus. Você pode ter certeza que Ele continua cuidando de nós. E o salmista instrui o povo a esperar por conta de 3 questões que fazem parte do caráter de Deus, dessa imutabilidade de Deus. Ele relembra ao povo 3 verdades acerca de Deus que elas não mudam. Elas são o tempo todo constantes. Primeiro ele diz: espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Perceba o tempo verbal. No original hebraico, nós chamamos isso de presente perfeito. É a ideia de um presente contínuo. É a ideia de um presente que nunca vai virar passado, que não será transformado no futuro. Ele sempre é aquilo que é. É a mesma ideia aplicada a quando Deus revelou a Moisés na sarça ardente.
Moisés perguntou para Deus, eu vou lá para Faraó dizer que eu vi uma sarça pegando fogo aqui, que o senhor vai lembrar do povo? Faraó vai falar que eu estou doido, o que está acontecendo? Deus falou, você vai lá e diz para Faraó, Ani e Yahvé me mandou, eu sou o que eu sou. Não preciso explicar, não vou mudar, não era diferente no passado, não vou ser diferente no futuro. O salmista diz, espera no Senhor, porque nele há misericórdia. É a ideia de que essa misericórdia de Deus é constante. Ele jamais vai nos tratar de acordo com os nossos merecimentos, porque Ele já tratou Cristo de acordo com as nossas culpas no nosso lugar. A misericórdia de Deus é constante. Eu posso esperar em Deus, porque isso não vai mudar. Eu mudo, você muda, as nossas emoções mudam. A gente vive meio numa montanha-russa. Já sentiu assim? Tem dia que a gente está... Eu tenho medo de qualquer montanha-russa, tá? É um exemplo para os outros, porque para mim eu tenho pavor. Quando a Gigica era pequenininha, fui numa montanha-russa infantil com ela. Aí saiu na foto, os dois assim. Mas a realidade é que a Giovana estava assim, e eu estava assim, a mesma coisa. Quem viu a foto não sabia o que tinha por dentro. Mas eu estava morrendo de medo. A nossa vida é meio assim. Tem hora que a gente está subindo, a gente acha que chegou no topo e de repente, aquela queda abrupta, vai lá para baixo. E às vezes a vida tem umas curvas assim que chacoalha com a gente, embrulha o estômago, de vez em quando a gente está de ponta cabeça, já sentiu assim? E aquele negócio andando, aquele turbilhão. As nossas emoções são assim, nós somos variáveis. Nós vamos da alegria à tristeza, do prazer esfuziante ao fracasso. Mas Deus não muda. A misericórdia dele é constante. Quando você acha que está no topo, Deus está olhando para você do mesmo jeito de quando você acha que está no mais profundo abismo. Não muda. No Senhor há misericórdia. Espere Israel no Senhor. Por quê? Porque nele temos ampla redenção. Outra verdade, Deus é redentor. Ele nos resgata. É Ele quem nos tira do estado de pecado por intermédio do seu perdão. É Ele que tem o carimbo nas mãos dizendo, está tudo pago, está tudo certo. Não porque eu esqueci, mas porque eu ofereci algo para pagar que você não poderia oferecer. Eu ofereci algo no seu lugar. Eu me lembro das escrituras falando da oração do publicano e do fariseu. Você lembra? O fariseu chega cheio de juízo próprio. A Bíblia, inclusive, diz que ele ora dele para ele mesmo, de si para si mesmo. Por quê? Porque o fariseu estava orando por uma expectativa de Deus idealizada por ele mesmo. Ele achava que Deus iria aceitar ele porque ele se achava bom. Então, se eu me acho bom, eu vou dizer para Deus da minha bondade. Deus que pensa igual eu penso, que gosta das coisas que eu gosto, vai aceitar. É por isso que a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo. E ele fala, obrigado, porque eu não sou igual a esses pecadores aqui, porque eu oro, porque eu vou no templo, eu faço oferta, sacrifício, obrigado, porque eu sou bom. E como eu sou bom, e eu sei que o Senhor gosta de coisa boa, o Senhor vai me aceitar. Tudo certo. O publicano, quem era o publicano? O publicano eram pessoas que faziam parte do povo de Israel e que estavam trabalhando para o Estado romano, cobrando impostos. Então eles eram odiados pelos seus irmãos de Israel, eles eram tidos como traidores. E pior, o salário do publicano era um salário comissionado. Então, quanto mais impostos ele cobrava dos seus irmãos, mais rico eles ficavam. E o histórico dos publicanos, além de tudo, era um histórico negativo, porque eles falavam assim, bom, eu tenho que pagar, o imposto do rapaz aqui é 10, então eu ganho X% de 10, mas se eu cobrar 15%, os publicanos eram odiados. Só que aquele publicano, quando chegou diante de Deus, depois dele ouvir aquela oração, quase que uma confissão de perfeição do fariseu, ele fala, Senhor, eu não sou nada do que esse homem está dizendo aí, não, eu sou publicano. O povo me odeia, o meu trabalho é um trabalho sujo. Se eu estou aqui orando ao Senhor, eu quero dizer para o Senhor também, porque eu não estou muito feliz com isso. Eu não tenho nada para oferecer em troca do perdão dos meus pecados. Aquele acha que é bom demais. Eu não tenho nada para oferecer. E aí,
na sua oração, ele usa um termo que é maravilhoso. E que, diga-se de passagem, as Bíblias que escrevem esse texto, as Bíblias que traduzem esse texto, não usando esse termo, elas estão falhando. Porque o publicano diz assim: ser propício a mim, pecador. Sabe o que significa isso? Ele está chegando para Deus falando: Senhor, eu não tenho nada para oferecer. A ideia, se o Senhor for sacar aí a lista dos meus pecados e olhar para cada um deles, eu sou devedor de todos eles e não tenho como pagar. Então, Senhor, o Senhor pode pagar para mim? O Senhor tem algo para quitar a minha dívida que eu não tenho a oferecer? Quando ele fala ser propício a mim, ele fala: Senhor, o sacrifício no lugar da minha dívida, só o Senhor pode oferecer. E a Bíblia diz que ele desceu justificado. Sabe por quê? Porque o Senhor colocou Cristo no seu lugar. Essa é a ideia. Deus é o Redentor. Ele é aquele que paga as nossas dívidas. E o salmista diz mais: espere Israel no Senhor. Tem misericórdia, tem redenção. E é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Ele é restaurador. Professor Heber Campos Júnior, uma vez ele estava dando uma aula, é maravilhoso. Quando a gente gosta de ver os vídeos no YouTube lá, a gente gosta de ouvir o Augusto, o Hernandes, é benção, irmãos. Augusto e Hernandes é benção. Deixa de ouvir ele, não. Mas arruma meia hora a mais para ouvir o Heber Júnior também. Depois põe mais uns 30 minutos para ouvir o reverendo Ronaldo Lidório. Esse daí vale a pena você ouvir uns 30, 40, 1, 2, 3 horas. O Ronaldo Lidório é top demais, benção. Homens de Deus, ouça lá o reverendo Heber Campos Júnior. O reverendo Heber Campos Júnior diz que a relação, para a gente entender mais ou menos como é a nossa relação com o pecado, e às vezes a gente acha que dá para restaurar, ele fala assim: é como se nós fôssemos um fusquinha velho, nada contra o fusquinha, mas não é só velho, é aquele cheio de podre, sabe? Aquele todo apodrecido. Alguém já viu uns fusquinhos assim? Aquele que a pessoa fala assim: quer vender o bichão? Você fala: o fusquinha? Não, aquele que está comendo o fusquinho, está apodrecendo, está acabando com o fusquinho. E o pecado é como se nós batêssemos de frente com uma carreta e fôssemos completamente destruídos. De maneira que ninguém, nenhum profissional, tivesse condição de repará-la. Aí Deus olha para nós e fala: mas eu tenho um martelinho de ouro que vocês precisam ver, que é o sangue de Jesus, que nos restaura por completo. Quando ele diz que é Deus quem redime das iniquidades, ele está querendo dizer o seguinte: que Deus nos tira de um estado de devedores, de pecaminosidade, e retira de sobre nós a penalidade do pecado e nos faz justos, não porque mereçamos sê-lo, mas porque o Senhor nos perdoou. É a visão de João no Apocalipse. Quem são esses? Vestidos de branco. De onde eles vêm? Quem eles são? Perceba que o texto não diz assim: esse aí é a galera que tinha dinheiro, comprou Vênus, deixou a roupa de molho, até porque tem muitas irmãs que não gostam do Vênus. Minha esposa é uma delas, não gosta. Eles deixaram a roupa de molho e tiveram condição de comprar roupa branca. Não é isso que diz. Eles lavaram direitinho. Não. Quem são eles? De onde eles vêm? Quem eles são? Esses são os que passaram pela tribulação, mas tiveram as roupas alvejadas pelo sangue do Cordeiro. O sangue da cruz do Calvário foi derramado por sobre eles, de maneira que eles estão mais alvos do que a neve. Eles foram limpos perfeitamente. Eles vão entrar no céu sem nenhuma poeira, sem marca de sujeira alguma, porque o Senhor os lavou à perfeição. É Ele quem nos tira as iniquidades, é Ele quem nos torna santos, é Ele quem nos põe diante de si, justificados. E isso significa, com um ato de justiça alheio a nós, que estava fora de nós, que foi feito por nós, em nosso lugar, e nos entregou. Pago, pode entrar.
Deus é assim. Ele continua tirando pecadores das iniquidades e transformando-os. O salmista nos mostra o porquê nós podemos estar seguros na salvação que vem de Deus. Porque a nossa salvação está de fato ancorada no caráter maravilhoso de Deus. Caráter esse que é imutável. Deus não vai mudar. Deus não vai mudar. Ele diz que ia nos amar e Ele vai nos amar. A resposta que damos ao amor dele, inclusive, é fruto do amor dele mesmo. Mas ainda que não respondamos, ele continua nos amando. Talvez você não consiga entender como Deus pode salvar pecadores tão atrozes quanto nós, quanto eu, quanto você. Como é que Deus pode ser tão bom? A questão é essa. A salvação não vem daquilo que nós temos a oferecer, mas vem da graça maravilhosa e do seu amor derramado sobre nós. Só um adendo aqui, quando eu falei que, ainda que não respondamos, não é que nós não respondamos à graça. Ainda que a nossa vida como crente não seja aquela vida a contento, porque pela graça de Deus nós sempre vamos responder positivamente à salvação. Não é de nós, é dele. Meus irmãos, você lembra da pergunta que eu fiz no começo? Se eu perguntasse para você se você tem certeza da salvação, o que você responderia? Você se sente seguro? Se sente salvo? Você sente que nada pode tirar você no céu? O apóstolo Paulo diz, estou bem certo, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar desse amor de Deus. Mesmo diante dos seus pecados, todos os dias você sente que você está salvo? Ainda que os nossos sentimentos nos traiam, levando-nos a imaginar que não adianta nos arrependermos, porque Deus jamais nos perdoará, a palavra garante que Deus em Cristo Jesus já nos perdoou, e mais, que Ele fez isso completamente. A salvação para nós não é uma possibilidade, não é uma porta aberta com a plaquinha, diz, vai lá, vai que dá certo. Não é isso, salvação para nós. Salvação para nós é certeza, é o próprio Deus que se revela perdoador. É por isso que o autor de Hebreus, capítulo 4, verso 16, diz então, uma vez que nós já conhecemos esse poderio maravilhoso de Cristo, aproximemo-nos, portanto, do trono de graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Meus irmãos, ao ouvir essa mensagem das Escrituras, meu desejo é que o nosso coração se encha de arrependimento e de esperança, de reconhecer o abismo que nós estamos e a enormidade da graça de Deus. Saiba que a salvação é segura, não por minha causa ou por sua causa, mas por causa de Deus. E nós vimos aqui 4 motivos porque a nossa salvação é segura. Primeiro, a segurança vem do conhecimento dos nossos pecados. Por que vem do conhecimento dos pecados? Porque se você reconhece pecados é porque o Espírito Santo tocou em você. É Ele que nos convence da justiça, do pecado, do juízo. É Ele quem nos vivifica. É Ele que nos capacita a responder positivamente à graça. Segundo, de onde vem a segurança? Vem da misericórdia e do perdão de Deus. Deus é perdoador. E perdão é o que Deus é. Ele é perdoador. Ele é aquele que tem a condição de pagar pelo nosso pecado no nosso lugar. Terceiro, de onde vem? Da confiança na palavra. A salvação é garantida a todo pecador arrependido. É o próprio Deus que nos garante. E é Ele quem tem a palavra final sobre a minha vida e a sua vida. E por fim, de onde vem a segurança? Vem do caráter do Salvador. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é misericordioso, Ele é perdoador, Ele é redentor, Ele é restaurador, Ele é transformador. Talvez você tenha entrado aqui hoje, ou você que está nos assistindo em casa, imaginando que não tem solução para você. Eu quero dizer para você, que se você buscar ao Senhor, se voltar ao Senhor, há misericórdia, há graça, há salvação para a sua vida em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Quero orar com você.